em qualquer estação. E florescer, frutificar, se tornar frondoso, é algo que precisa de cuidado. Porque qual a planta que dá frutos se não for bem cuidada, regada? E é preciso ter cuidados. O profeta Isaías, dentro desses capítulos, ele está direcionando a palavra a Israel. O livro do profeta Isaías, também conhecido como profeta messiânico, porque não nenhum outro profeta falou tanto de Jesus quanto o profeta Isaías. Por isso que ele é chamado de profeta messiânico, porque ele anuncia Cristo como nenhum outro profeta. Todo o contexto do livro de Isaías está envolvido em Cristo Jesus. Mas ele pode ser separado em três distinções. A primeira é quando o profeta dirige a palavra a Israel. A segunda é quando o profeta dirige a palavra às nações. A terceira é quando o profeta dirige a palavra ao Messias, ou anuncia o Messias. Dentro desse contexto que nós vimos agora, está inserido exatamente no contexto aonde Isaías se direciona a Israel. Ou seja, o Senhor usa o profeta, Deus usa Isaías para falar ao seu povo, aquele pelo qual o Senhor tem um carinho, aquele pela qual o Senhor tem um apreço, tem um amor, tem um cuidado. O Senhor zela pelo seu povo. Deus zela pelo seu povo. Você que está aqui nesta noite, saiba de uma coisa: você faz parte do povo do Senhor. E como povo do Senhor, tenha a certeza de uma coisa: Jesus está zelando por você. Ele zela pela tua vida, Ele zela pela tua casa, Ele zela pelos teus, Ele cuida. Por que Ele cuida? Porque Ele ama, e quem ama, cuida. E por este cuidado, por esse amor ao seu povo, ele usa o profeta Isaías. Isaías se levanta naquela nação no último ano do reinado do rei Uzias. O interessante é que Uzias tem que morrer para depois Isaías começar o seu ministério profético. E nós podemos aprender até alguma coisa aqui. É algumas coisas que a gente precisa deixar para trás, para que o Senhor possa desenvolver em nós o que Ele tem para desenvolver no futuro, a posterior. Jesus quer fazer alguma coisa em nós, irmãos, e às vezes a gente está preso, atrelado, e tem depositado tanto tempo, e tem priorizado tantas coisas, que tem sempre fazer com que nós percebamos que essas coisas têm nos afastado do Senhor. E por uma falta de sensibilidade ou até vigilância, nós deixamos com que estas coisas se tornem prioridades em nós. E o Senhor tem o desejo de fazer com que a gente esteja ali, próximo dEle, perto dEle, pertinho, e Ele ali agasalhando e tomando sobre nós as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso jugo, assim como já descreve o profeta Isaías no capítulo 53, quando fala do sacrifício de Cristo. Mas o profeta está trazendo também para nós o ensinamento de que Deus tem um cuidado especial, e o maior interessado em que nós estejamos perto dele é Ele mesmo. Só que a gente tem a mania de achar que as coisas podem e devem acontecer de acordo com os nossos planos, e a gente começa a priorizar coisas que o Senhor não quer para nós. E sem perceber, essas coisas vão assim, nos afastando aos poucos da presença de Deus.
aos poucos. Mas se tem uma coisa que você, irmã, que você, irmãos, que vocês jovens, crianças, que vocês que foram chamados por Cristo Jesus, se tem uma coisa que nós não podemos deixar acontecer, é que as nossas raízes espirituais deixem de estar fincadas em Cristo Jesus. Porque uma vez que você deixa de ter raiz, o risco de morrer é eminente. Se a raiz morrer, a planta não floresce. Aleluia. O versículo 15, o profeta ele traz aqui uma condição para nós. Ele diz assim: olha, enquanto o Espírito Santo não seja derramado sobre vós, até que o Espírito Santo seja derramado, tem um processo depois disso. Existe você antes do Espírito Santo e existe você depois do Espírito Santo. O profeta Isaías está dizendo que você, depois que o Espírito Santo passa a habitar na minha e na sua vida, você deixa de ser a mesma pessoa, você se transforma em uma outra pessoa. E eu me lembro aqui de Lucas 24, no capítulo 49, quando Jesus encontra com os discípulos, depois de ser morto, crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Quando ele encontra com os discípulos, ele dá a eles uma ordem e diz assim: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém. Por quê? Porque a missão que Jesus tinha para os discípulos só poderia acontecer depois que eles fossem revestidos de poder. E a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Irmão, sem a presença a gente não chega a lugar nenhum. Sem a presença nós não chegamos a lugar nenhum. Não existe nada mais importante na vida do crente do que a presença de Deus. A presença de Deus. Davi foi coroado rei, mas na primeira ocasião, está lá em 1 Crônicas, ele reúne todo o reinado, chama todo o povo, os líderes dos exércitos, reúne todo mundo, faz uma reunião geral e ele diz: vamos aqui propor um decreto, e este decreto precisa ter algumas regras para serem obedecidas. A primeira ordem do decreto: eu vou parar o meu reinado, não vou reinar. Davi já é rei, e ele está dizendo assim: olha, eu paro agora o reinado de Israel, eu não faço mais nada daqui para frente, enquanto o primeiro decreto não for cumprido. Qual é o primeiro? Vamos buscar a Arca da Aliança, vamos buscar a presença de volta para Israel, porque enquanto nós não buscarmos e não trazermos de volta a presença de Deus para Israel, eu não faço mais nada aqui dentro. Parou o reinado completo e disse: olha, eu não faço mais nada porque não tem nada para Davi. Davi era crente. Não tem nada mais importante para mim e para o povo de Israel do que a presença de Deus. Então eu vou parar tudo aqui, eu vou buscar a presença. Depois que a presença chegar, aí a gente continua. Mas enquanto a presença não tiver, eu não consigo fazer nada. Não consigo. O primeiro decreto foi este, porque Davi sabia da necessidade que nós temos em andar na presença de Deus. E o profeta Isaías está dizendo: até que vocês recebam do alto o Espírito, não vai se cumprir o que o Senhor tem para fazer. O primeiro passo para alcançar as promessas, para acessar a promessa, e como disse a irmã de hoje de manhã, para desobstruir as passagens que estão tampadas,
O primeiro passo é ser revestido do alto, é ter acesso à presença. Este é o primeiro passo. Sem ela não dá, sem ela não rola, sem ela não dá certo, sem ela a gente não vai, sem ela a gente não anda, sem ela a gente não desenvolve, sem ela nós não fazemos diferença em canto nenhum. Mas a presença, aonde a gente anda, as pessoas percebem. Esse aí é diferente, esse aí parece que é crente, esse aí não se veste como a gente, não fala como a gente, não anda como nós, não fala as mesmas coisas. Parece que ele está em outro mundo, é outra dimensão. Ele parece que não está se entrosando com o ambiente onde a gente está. Ele não é normal, ele não é daqui, ele só pode ser doido. Mas quem é crente e conseguiu ter acesso à presença, vira assim um perturbado na visão social. Não é normal, é estranho, é diferente. Mas você vai chegar na escola e vai ter um colega seu que vai olhar para você e dizer assim: rapaz, por que você não se mistura com a gente? Não faz as mesmas coisas, não fala do mesmo jeito. Por quê? Então, aí, a resposta é fácil: porque eu não faço parte deste mesmo contexto. Eu venho de um lugar aonde eu aprendi que Jesus precisa ser imitado. E se eu não imitar Jesus, eu não posso ver Ele. E se tem uma coisa que eu quero que aconteça, é o dia em que chegará a hora em que eu verei Ele face a face. E para mim não perder essa oportunidade, eu preciso ter acesso ao Espírito. Eu preciso ter. Nesse momento, Isaías entrega esse contexto. O Espírito precisa estar em nós, para que depois se desenvolva sobre a sua vida e sobre a minha vida todas as promessas que Ele tem para cumprir. A gente, irmãos, tem a mania de ser imediatista, de achar que o tempo é nosso, que o negócio está demorando, que as coisas não vão acontecer. A gente tem mania de querer fazer com que as coisas aconteçam dentro do nosso tempo. Mas o nosso tempo é diferente do tempo Kairos do Senhor. Ele não se limita à tua ansiedade, ao desejo que você tem de que as coisas aconteçam dentro do seu tempo. Você diz: Jesus, se o Senhor não fizer até sábado, eu não sei o que vai ser de mim. Jesus, se não for até domingo de tarde, acabou para mim. Mas Jesus sabe, Ele disse: não, calma aí, não é você que marca a hora, não é você que marca o dia, não é você que marca o momento, a ocasião. Quem tem o controle disso aí sou eu. Descansa, porque a hora é chegada, porque é o momento em que eu preparei para ti. Você não sabe, apenas descansa o coração, porque o que eu tenho para desenvolver sobre a tua vida vai ser desenvolvido, mas não no teu tempo, no tempo oportuno do Senhor. Aleluia. Israel recebe essa palavra, mas Israel é tão teimoso. Israel é tão teimoso dentro do contexto histórico da relação entre o povo de Israel e o Senhor. A gente vai ver assim altos e baixos desse contexto. Uma hora o povo de Israel está nos pés do Senhor, outra hora eles estão construindo bezerro de ouro e adorando a outro Deus. Numa hora eles estão se prostrando na presença, outra hora eles estão murmurando no deserto e passando 40 anos lá. E parece que não aprende, porque, irmãos, o percurso que era para ser tão curto demora 40 anos. E no deserto
Não tem como florescer no deserto. Já viu planta no meio do deserto? Já viu floresta no meio do deserto? Não tem. Mas se Jesus quiser fazer, faz. Mas se Jesus quiser fazer com que você floresça no meio do deserto, Ele vai fazer. E eu vou já dizer por quê. Porque quando o Espírito Santo, através da palavra do Senhor Jesus, usado a boca do profeta Isaías, dizendo que quando vocês forem revestidas da presença, não interessa o deserto onde você esteja inserido, não interessa a tempestade onde você esteja, não interessa o tamanho da tribulação. Se vós fostes revestidos do alto, se o Espírito descer sobre vós, não interessa o tamanho do deserto, não interessa se existe 2 quilômetros de pura areia te rodeando, não interessa se são 200 quilômetros de areia rodeando a tua vida e você não vê uma planta, não vê uma água, não vê nada para te fazer feliz naquele momento. Quando você é revestido de poder, quando você é revestido da presença, o Senhor te faz florescer no meio do deserto. E eu vou dizer por quê? Porque Ele te faz fincar as raízes até chegar às águas profundas, aonde está o abastecimento da tua vida, que é Cristo Jesus. Porque a tua vida, a tua essência não está ligada e atrelada às coisas materiais. Você só está vivo, você só está viva porque Jesus te sustenta. Se a gente achar que a gente é resultado das nossas próprias forças, quando a gente acha que a gente é resultado da minha inteligência, da minha astúcia, eu só cheguei aonde eu estou porque eu sou inteligente, só cheguei aonde eu estou porque eu sou forte, porque se fosse outra pessoa já tinha desistido, mas eu consegui. Não é eu, não é sobre mim. Quando Isaías está dizendo aqui, olha, quando vocês receberem a força, o poder do alto, vocês serão férteis, darão bons frutos, e o deserto onde você está inserido deixará de ser ermo, deixará de ser vazio, deixará de ser deserto e se tornará em uma floresta frutífera, que dá frutos, que multiplica, que se enche de vida. Portanto, a essência desta palavra não está sobre a minha força, a minha inteligência. A essência desta palavra está exatamente naquele que te faz florescer no dia mau, naquele que te faz florescer no dia da angústia, naquele que te faz florescer no dia em que todos estão caindo, todos estão escurecendo, mas você continua lá, frondoso, dando frutos. Você continua lá, tendo a essência da presença, e aqueles que estão no deserto olham para você e dizem assim: ela está no meio do deserto com a gente, mas continua dando fruto. Por quê? Tem alguma coisa errada? Não, o erro não está aí. O erro está naquele que se deixa morrer no meio do deserto. Mas Jesus trouxe uma palavra para você. Jesus trouxe uma palavra para você e para mim também. Jesus está dizendo assim: olha, você não vai morrer neste deserto. Você não vai morrer neste deserto, porque esse deserto não foi feito para a tua morte. Aleluia. Você não vai morrer no meio do deserto, porque as tuas raízes estão fincadas. O deserto, irmão, não tem água. Mas escute uma coisa: Jesus te deu tanta raiz que essas raízes elas percorreram quilômetros de chão adentro e chegaram em um solo fértil, onde passa uma corrente de água, e esta água ela vem do trono de Deus. É água viva, e aonde estas tuas raízes estão fincadas,
fincadas ali. E estas raízes só podem ser fincadas ali através de muita oração. E eu tenho certeza que tem homens, mulheres e senhoras, crianças, jovens aqui, que têm raízes tão profundas, que oraram tanto na vida, que oraram tanto ao Senhor, que têm raízes tão profundas que o deserto pode cobrir, a areia do deserto pode cobrir até a última folha da sua árvore. Mas enquanto as raízes estiverem fincadas em Jesus, esta árvore não vai morrer. Virá o vento, tira a areia, e quando a areia sair, você vai estar lá frutificando, você vai estar lá dando flores, você vai estar lá viva, 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 viva em Cristo Jesus. Você não vai morrer neste deserto. Jesus está dizendo: eu vou te fazer florescer no meio do deserto, que é para quem olhar para ti te pegar como exemplo. Quem vai olhar para você e vai dizer assim: eu não tenho como, é impossível ela dar fruto. É impossível ela viver ainda. No meio desse deserto aí, ela não morreu ainda. Mas quem conhece, quem vê o teu exterior, não sabe os tamanhos das tuas raízes. Quem vê os teus frutos, não sabe quantos quilômetros as tuas raízes tiveram que andar para poder chegar em águas. Mas o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor sabe. Gênesis, para terminar, para encerrar, Gênesis capítulo 1, versículo 11. Aleluia. Oh, glória a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 11. O Senhor, Ele diz assim, olha: e disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Irmãos, Deus está dando aqui, preste bem atenção nisso aqui, Deus está dando aqui uma ordem para quem? Para a terra. Uma ordem para a terra. No versículo de número 2, Deus olha para a terra e diz assim, ó, na verdade a descrição da terra é essa aqui: e a terra era sem forma e vazia, e só havia nela trevas sobre a face do abismo. Esse é o versículo 2. A terra está como? Sem forma e vazia. Mas aí Deus olha para ela e diz assim: faz o seguinte, terra, produz agora erva, produz agora árvores frutíferas, produza. Aí se fosse eu ia perguntar para Jesus, para Deus, ele diz assim: mas meu Deus, eu sou sem forma e vazio, como é que eu dou fruto? Eu sou sem forma, só tem trevas sobre mim. Eu estou num lugar onde ninguém me respeita. Eu estou num ambiente, eu estou inserido num ambiente onde ninguém me valoriza. Eu estou num lugar onde ninguém olha para mim. Eu não tenho vez de fala, eu não posso dizer nada. Eu poderia até dizer alguma coisa, mas ninguém me ouve. E como é que eu vou dar fruto? Como é que Jesus olha para mim e dá ordem para mim dar fruto? Mas a terra não fez esse questionamento para Deus. O versículo de número 2 descreve: e a terra produziu erva, e a erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore foi frutificando. Irmãos, entendam uma coisa: